O Davi mandou a folha dele, mas nem Mas teve a de memória é boa, né? Menina normalmente não liga pra carro. Sempre a guria que é mais ligada em carro. Amém, irmãos? Então vamos lá, então, a gente poder dar. A gente pode anotando, bem tranquilo. A gente poder dar início à nossa lição de número 8. Vamos trabalhar hoje sobre Paulo e sua despedida em Éfeso. Em Atos capítulo de Ele não terminou o outro. Não. Eu chamo o nome dele pelo filho. Fala irmão Davi, né? Ele não terminou dele ainda. Benção. Vamos orar então, irmão, para a gente poder dar início à nossa Mas tem lição. um fone ainda em casa, né? Sim, eu tenho em casa lá. Tá terminando ali já? Não, eu ia entregar para o seu Ah, tá. Eu tenho a do Eu capítulo só não 12. escrevi eu tenho mesmo, que nem entregar. sabia que já tá. Eu tô no 20, nem sabia. Sim. Olha, tô no 20 dias. Até o final do ano, se terminar ali, os Pentateuco, 5 primeiros livros, tá bom. Acho que é isso. Hã? Não, mas tem bastante meses. Se pegar 10 por semana... 10 A gente por está semana. no capítulo 22. É? 22 já? Ô, Thiago, 50, tá a chegando. Dani disse que Sim, ela me avisou aqui, aham. Me avisou ali. Ela tava me ligando. Porque ela vai ter que buscar lá o Jardel no Amaral, parece que ela vai ver se vai conseguir vir, né? Se vai bater. Vamos orar então, irmãos, para a gente poder dar início. Oramos então. Obrigado, Jesus, por essa noite, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, vermos a Tua Palavra, estudarmos a Tua Palavra, aprendermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou ao nosso coração. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra, Senhor Jesus, a revelação da Tua Palavra para o nosso coração, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quiser falar conosco através da Sua Palavra, que nós possamos compreendê-la e, compreendendo, possamos vivê-la dia a dia. Te dou graças e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, gente, lição de número 8. Lição de número 8. Quem pode ler o nosso texto áureo? olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo. Vós constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A verdade prática, ela diz assim: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Então, fala sobre essa preservação da igreja, no sentido de quê? De entender que precisamos ter o cuidado dos ensinamentos que a palavra de Deus vai nos dar. Quando a gente olha, por exemplo, se você for fazer uma leitura bíblica do Gênesis e você chega no livro de Deuteronômio, Moisés tem o propósito do livro de Deuteronômio de relembrar tudo aquilo que o povo viveu no passado, tudo aquilo que Deus ensinou, para aí então eles poderem ter acesso à terra prometida. Porque às vezes a gente tem que parar para relembrar tudo aquilo que Deus já falou para nós, através da sua palavra, através da escritura, para que então nós possamos seguir daí adiante. Porque às vezes a gente se distancia um pouco daquilo que é a palavra, e por isso a necessidade, que ele vai dizer, de líderes vigilantes, pessoas que estejam centradas na palavra, para serem direcionados primeiramente pela palavra e pelo Espírito Santo. Então são duas coisas que nós, como líderes, como pessoas que amam a palavra, precisamos ter esse cuidado. Atos capítulo de número 20, verso de número 17, vai ser o nosso texto. Nós vamos trabalhar do verso de número 17 ao 25 e do 36 ao 38. A gente vai ir lendo versículo a versículo e a gente vai se aprofundando um pouquinho mais ali no texto. Mas quem pode ler a introdução para nós ali da revista? Vamos fazer um pouquinho diferente aí. Quem pode ler a introdução, para que seja revelado qual é o propósito da lição de hoje? Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra falsas doutrinas e reafirma a fidelidade ao ensino apostólico.
Entre lágrimas, oração e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Então, Paulo está prestes a sair de Éfeso e agora na sua saída definitiva, como a própria introdução vai trazer para nós da Ásia, ele vai trazer a memória, cuidados que a igreja precisa agora ter na sua ausência. Quando a gente olha, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo vai escrever a igreja de Corinto, mas quando ele escreve, Paulo já estava ausente dessa igreja. Ele sai da igreja quando ele agora está, acredito, em torno de 4 anos distante. Ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, trazendo algumas coisas que Paulo ouviu. Ele vai dizer, me foi falado da família de Cloe, que vocês não estão mais caminhando naquilo que foi ensinado para vocês, naquilo que eu dediquei tempo para ensinar para vocês. Então Paulo agora, quando ele está para sair da Ásia, o objetivo dele principal é trazer a memória do povo, para que na ausência dele, eles não se percam, eles não se distanciem, eles não se afastem daquilo tudo que ele ensinou, tudo que ele levou tempo. E uma das coisas que eu aprendi uma vez com o pastor, ele disse o seguinte, que a verdadeira liderança de um líder se manifesta na sua ausência. É na sua ausência que a gente vai ver, na ausência de um líder que a gente vai ver como continua o trabalho daquele líder. É na ausência de um líder que a gente consegue ver como está a sua liderança. Então vamos lá. Os pontos que nós vamos trabalhar aqui na lição. Ponto 1, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Ponto 2, as advertências aos presbíteros, aos presbíteros contra os falsos mestres. E o ponto 3, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Então, dentro desses 3 pontos, nós vamos caminhar aqui em Atos capítulo 20. Vamos ler a partir do verso de número 17 até o verso de número 38. Então, são os textos que a gente vai se aprofundar aqui hoje à noite. Quem pode ler o verso de número 17 ali de Atos capítulo 20? Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Efésios. Então, Paulo aqui tem primeira ação, antes dele se despedir. Quando ele vai se despedir, ele chama os anciões da igreja. Então ele vai chamar aquilo que a gente vai chamar de os maduros da igreja. Quando a Bíblia está falando aqui de anciãos, ela está falando de pessoas com maturidade, pessoas respeitáveis dentro do ambiente de igreja. Verso 18. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Então olha só, olha isso aqui, vocês bem sabem, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me comportei no meio de vós. No verso 18, Paulo está dizendo assim, eu estou saindo daqui, mas eu deixei uma história. Eu estou saindo daqui, mas eu deixei algo que vocês podem observar. Eu deixei um legado. Porque eu sempre falo e repito, mais importante do que deixar uma herança para alguém é a gente deixar um legado. Herança a gente deixa para alguém, agora legado a gente deixa em alguém. Minha esposa está rindo ali porque eu sempre repito isso aí. A herança a gente sempre costuma deixar coisas para alguém, bens, e não é errado. Mas mais importante do que a gente deixar a herança, a gente deixar um legado nos filhos, na igreja, na sociedade, no bairro, na rua. Então, muito mais importante do que qualquer tipo de coisa que a gente possa deixar para alguém, é aquilo que a gente vai deixar em alguém. E é o que Paulo começa aqui dizendo, como em todo esse tempo eu me confortei no meio de vós. Então, a gente consegue aprender aqui que o legado de um líder, ele não está apenas ligado àquilo que ele faz, mas em quem continuará fazendo depois dele. Então, viu, pastor? A chave. A chave da igreja depois eu te entrego lá, porque eu deixei a minha dentro da minha pastinha em casa, se eu tiver ali. Tá. Eu deixei na maleta lá em casa, na pastinha preta. Então, o legado, ele não está apenas ligado àquilo que eu deixo somente a alguém, mas aquilo que eu deixei em alguém, ele vai dar continuidade depois disso. Então, quando eu deixo um legado, eu posso ficar tranquilo da questão da
continuidade do trabalho. Porque quão triste é quando a gente vê uma pessoa desempenha um trabalho, constrói algo, e depois que você construiu algo, vem alguém depois disso e destrói tudo, né? Por exemplo, a gente olha, Davi teve o desejo de construir o templo, Deus dá a planta do templo para Davi. Davi não vai construir o templo, que vai construir é o filho Salomão. Salomão constrói, Salomão vai ter filhos, e o seu filho, um dos filhos de Salomão, chamado Roboão, é quem vai rasgar o reino em dois, vai dividir o reino. Por quê? Porque ele vai querer tentar liderar pela força e não pelos conselhos como seu pai. Salomão liderava, como Davi liderava. Ele vai tentar liderar pela força, impondo pela força. O que vai acontecer? O reino vai se dividir. Então imagina para Salomão e para Davi, o que foi feito de um legado que eles deixaram, né? De um que eles construíram, uma divisão, né? Então são pessoas que talvez o legado não foi tão importante para elas. Elas se preocuparam muito mais com a herança do que com o legado que foi deixado para elas, tá? Então mais importante do que qualquer tipo de herança que a gente possa receber são os legados que as pessoas vão deixando, e é isso que a gente tem que levar para nós. E olha como inicia o verso de número 19: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então olha o detalhe que Paulo começa a trazer para nós. Primeiro, servindo ao Senhor com humildade. Paulo está mostrando que antes de qualquer vida ministerial, antes de qualquer status, antes de qualquer coisa, a humildade vem à frente para a gente conseguir cumprir aquilo que a gente foi chamado para fazer. E outra, Paulo mostra para nós que a vida ministerial se começa assim, ó, servindo ao Senhor. Só que olha o que é interessante, Paulo serve ao Senhor servindo os irmãos. Às vezes a gente fica naquela pergunta, aquele questionamento: como é que eu faço para servir ao Senhor? A gente acha que a gente tem que fazer algo, mas o servir ao Senhor é quando eu sirvo os meus irmãos. Quando eu sirvo meus... Você lembra de Jesus? Antes de Jesus ir em direção à cruz, antes de Jesus ir para o Getsemane, passar o sofrimento todo, Jesus, na última noite da ceia, ele pega uma bacia e ele pega uma toalhinha, lava os pés dos discípulos e enxuga. E ele fala o que para os discípulos? Assim como eu fiz com vocês, vocês façam com vocês mesmos. Jesus dá um ensino para nós ali sobre o serviço, sobre o servir a Deus. O servir a Deus é quando eu sirvo os meus irmãos. Jesus mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por quê? Porque a gente está com aquela ideia errada de que para cumprir o ministério eu preciso ser servido. Não, o ministério, seja qual a gente assume, é para servir. Por exemplo, a gente olha Efésios capítulo 4, se vocês quiserem me acompanhar, Efésios capítulo de número 4, lê o verso de número 11, quem achou ali capítulo 4, verso de número 11. Capítulo 4, verso de número 11, da carta de Paulo aos Efésios. Achou o verso 11? Pode ler. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, ele dá pessoas a determinadas funções. Quais são as funções? Apóstolos, os 5 ministérios que a gente vai ter: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, dependendo da tradução. Mas qual é o objetivo pelo qual ele nos dá para desempenhar essa função? Verso de número 12, pode ler. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o objetivo do servir quando eu recebo uma função? Servir alguém. É trabalhar em prol da edificação. Por exemplo, um exemplo que eu já usei aqui na escola. Talvez a gente tem pessoas dentro da escola que estão participando e que não sabem dar uma aula, não sabem ensinar. Mas como é que eu participo do ensino? Levando alguém que sabe ensinar. Talvez eu não saiba ensinar ou alguém não sabe ensinar, mas eu levo para um professor que sabe ensinar.
Então, ao mesmo tempo que aquele que está ensinando está servindo, eu estou servindo aquele meu irmão porque eu estou conduzindo ele para o caminho certo. Então, servir a Deus é mais fácil do que a gente pensa. Né? A gente fica pensando ali em coisas, não, para servir a Deus eu preciso subir no púlpito, para servir a Deus eu preciso, não, eu sirvo a Deus quando eu até mesmo coopero com a minha vida financeira, porque eu vou estar cooperando com uma obra, com um trabalho, ou eu estou cooperando com o meu tempo, eu estou cooperando com a minha dedicação, e ali eu estou cooperando, ou seja, eu estou servindo outras pessoas, assim que eu sirvo a Deus, né? Então, quando Deus aqui dá uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, o objetivo não é que eles recebam um status, o objetivo é o quê? Que eles aperfeiçoem os santos, que eles trabalhem em prol da obra que Deus está construindo, que Deus está realizando. Como? Servindo outras pessoas. Então, o trabalhar aqui que a gente vê de Paulo no verso 19 do capítulo 20, servindo ao Senhor, como? Com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações. Só que olha o detalhe, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Engraçado é que quem está perseguindo não é os de fora, é os de dentro. Todo aquele que vai... Irmão, isso é claro. Ele está dizendo aqui muito claro, que pela cilada dos judeus, aqueles que teriam toda a capacidade de entender que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, e que ele está fazendo o trabalho em prol de Cristo, aqueles que tinham toda a capacidade não entenderam, não receberam, negaram a Jesus. Então Paulo está mostrando que os que deveriam ter a maior facilidade de compreender, os que estão perseguindo. Se a gente olha Lucas 10, a gente vai ver um exemplo muito claro disso. Em Lucas capítulo 10, a gente vai ver Marta e Maria dentro de uma casa. Marta recebe Jesus em casa, mas a Bíblia fala que Marta fica muito preocupada e afadigada com muitos serviços e afazeres. Ela está preocupada em servir quem? A Jesus dentro da casa. Mas Maria pegou e o quê? Sentou aos pés de Jesus e escolheu a boa parte, como Jesus vai dizer. Ela está sentada aos pés de Jesus. Marta está servindo com muitos serviços e afazeres, mas Jesus diz que a boa parte é Maria que está sentada e ouvindo Jesus, e não de Marta que está servindo e fazendo vários trabalhos. Só que olha o que é interessante, Marta vai até Jesus e diz: não te importa que minha irmã me deixe servir só? Por quê? Porque Marta não está servindo, ela está servindo a si própria. Ela está querendo servir para aparecer, ela está querendo dizer: olha, eu estou aqui servindo sozinha, eu estou aqui só eu, sozinha, a minha irmã não está servindo, ela deveria estar me ajudando, mas ela está aí, sentada, aos seus pés. Então, o servir aqui que Paulo vai mostrar para nós, é servir aos outros, mas nós precisamos ter a consciência de quando nós estivermos servindo os outros, às vezes até mesmo os de dentro vão nos perseguir. Isso a gente tem que estar pronto, né? Gente, eu sempre falo, a minha maior preocupação ministerial nunca foi com pessoas de fora. A maior preocupação de alguém ministerial é sempre com os que estão de dentro. De fora, irmão é tranquilo. De fora, o diabo se levanta, você repreende e ele cai fora. Agora, o crente eu quero ver. Olha um texto, irmãos, muito claro sobre isso. João capítulo de número 1. Um texto muito claro sobre essa perseguição dos de dentro. João capítulo de número 1. Verso de número 19. Quem pode ler? Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Quem está mandando perguntar? Quem está mandando perguntar ali para João? Que o texto diz? Os líderes e sacerdotes e levitas, os judeus, né? Que estão mandando para João Batista perguntar para ele: quem és tu? Verso 20. Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Pode ler. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias?
Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? Olha que engraçado, gente. Normalmente quem não está fazendo nada está sempre preocupado com alguém que está fazendo alguma coisa. Sempre quem está fazendo alguma coisa vai incomodar quem não quer fazer nada. Isso é claro. Tá? O texto está mostrando. Os sacerdotes, os judeus, os líderes ali estão mandando perguntar para João. Por quê? Porque João está batizando. Aí a preocupação deles é: por que você está batizando? O que você está fazendo? Insistiram. E ainda eles perguntam agora no final: o que você diz desse mesmo? Lembra que eu sempre falei sobre coisas que nós precisamos conhecer? Nossa Bíblia, nosso Deus, nossa época e nós mesmos. São 4 coisas que nós precisamos conhecer. Nós mesmos. Olha a pergunta que eles fazem para João: o que você diz de você mesmo? Olha o que João vai responder. Verso de número 23, pode ler. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Olha que interessante, gente. A melhor resposta para acabar com qualquer pessoa é a Bíblia. O que você diz de si mesmo? Está escrito lá em tal lugar. Irmão, você arrebenta qualquer um, né? Vai brigar com a Bíblia? Quando perguntar para alguém, para você assim: irmão, você tem certeza da salvação? Irmão, se você citar um texto, acabou com o cara. Só que você tem que saber o texto, vai citar também, né? Não é você tá num texto do inferno ali e aí tá lascado mesmo, né? Tem que saber o texto, vai citar. Vai falar: irmão, como é que você tem certeza da salvação? Aí você pega ali, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 14. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, a garantia, o penhor da nossa herança. Pronto, acabou. Aí você olha para ele e diz assim: tenta remover esse selo para ver se você consegue. Então João está dando a clareza para nós. Primeiro, João está mostrando que ele sabe quem ele é. E ele sabe exatamente para o que ele foi chamado de acordo com a palavra. Por isso que eu sempre falo: a melhor coisa do mundo é você ter clareza pela palavra do que Deus te chamou. Como eu sempre falei, eu entendi que Deus me chamou para ensinar a palavra, para cuidar de pessoas, para discipular pessoas, como lendo a Bíblia. Não foi por profecia profetizar, porque eu ia pregar, mas por profecia, eu nunca recebi uma profecia específica de que eu ensinaria pessoas. Mas como eu aprendi isso? Como eu percebi isso? Lendo a Bíblia, a partir da palavra, tá? Aí continua a leitura lá, verso de número 24. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que o direito tem de batizar? Que direito tem de batizar? Ó, de novo, por que você está batizando? De novo, quem não está fazendo nada, está sempre incomodado com alguém que está fazendo alguma coisa. Mas aquele que está fazendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa porque ele está baseado na palavra. Então o segredo, irmão, de você praticar algo, é você praticar algo baseado na palavra. Por que, irmão? Quando você pratica algo baseado na palavra, você cala a boca de qualquer um. Eles podem perguntar, mas você diz: está escrito em tal lugar. Então para João, o que eles estão perguntando? João, por que você está batizando? Só que João já falou. O que você diz de si mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Perceba, João está falando, ele não está falando que eu sou a voz, eu sou a voz do que clama. Tem alguém clamando por trás de mim e eu sou só um eco dessa voz. É isso que João está dizendo. Então João tira a glória dele, coloca a glória em alguém maior e aí acabou o assunto. E ele diz ainda: está escrito na palavra. E quando a gente baseia qualquer prática nossa na palavra, irmão, acabou o assunto. É a mesma coisa, quando as pessoas querem vir com coisas religiosas para você praticar, sabe como você desmonta elas? Perguntando onde é que está escrito. Que uma vez uma irmã chegou e disse assim, a gente estava lá, acho que era até na empresa, não me lembro, ela falou assim: é que está escrito em tal lugar, não caiu uma folha de uma árvore se o nosso Deus não permitir. Aí eu falei: irmão, onde é que está escrito isso aí? Nunca achei esse texto, já li. Não, mas está escrito. Se tu achar, me mostra. Bom, procurou. Dá pedido demissão. Mas é que é uma canção que era cantada, que era bonitinha. E isso nós precisamos ter o cuidado. A igreja atual hoje, está mais baseada em canções do que na palavra.
E o problema não é basear em canções, o problema é basear em canções que não são bíblicas, que são canções de experiência própria. E aí a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, não é errado, mas é uma canção que eu não sou muito fã, né? Um dia vou estar no palco, vocês vão estar lá embaixo e vão ter que me aplaudir. É uma canção de uma experiência de uma pessoa, mas isso não pode ser uma doutrina. Eu não posso pegar essa canção, eu nem sei quem canta mesmo. A Damares, é a Damares que canta. É uma canção de uma experiência própria de vida dela. Mas não posso pegar e aplicar, não, o dia que eu subir aqui no palco, vocês vão ser obrigados a me aplaudir. Mas se você entender a letra, entender o porquê ela cantou essa canção, conhecer toda a história, você vai entender que é uma experiência própria dela. E talvez algumas pessoas vão se identificar com aquela experiência dela, mas é uma experiência dela que ela trouxe e fez canção. Mas isso não é doutrina. Doutrina é o quê? Bíblia. Por isso que quando a gente avalia uma canção, tem que avaliar a letra, tá? Não a melodia, não o embalo, né? Não o tuti-tuti, né? Sempre avaliar o quê? A letra do que está sendo cantado, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque precisa a nossa vida de fé estar baseada sempre na palavra de Deus. Aí olha o verso 26, como João vai responder. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João estava batizando, e porque ele estava fazendo algo, sempre vai ter alguém para questionar. Então, gente, assumir um cargo, assumir um trabalho, vai fazer, vai servir, não se preocupe, vai ser levantado opositores. E os opositores normalmente serão as pessoas mais próximas, serão as pessoas de mais perto, até mesmo que a gente pode até chamar de irmãos. Por exemplo, Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele diz assim: eu preciso ir para a cruz, eu preciso ser levantado. Quem se levantou para dizer: não te faças nenhum mal? Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, não te faças mal, não faz esse mal para ti. Que Jesus olhou para ele: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque daí ele revelou, ele falou assim: ó, você não conhece Satanás, você não conhece o caminho e a obra de Deus, você não está entendendo o que Deus está trabalhando, você não está entendendo o que Deus está fazendo, então você está querendo impedir de alguma forma. Então nós precisamos ter um cuidado sempre, tá? Por quê? A maior desculpa normalmente que eles veem é que aquela é uma crítica construtiva. Essa é a frase, aquela que vem clássica, é uma crítica construtiva. Mas ó, olha o verso 19, lê de novo esse verso 19 de Atos capítulo 20. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, Preste atenção. que me sobrevieram pelas cidades dos judeus, ciladas dos judeus. O que Paulo está me dizendo aqui? Que a vida de servir ao Senhor vai ser acompanhada de algumas coisas. Primeiro, humildade. Segundo, muitas lágrimas. Gente, quem vai servir ao Senhor tem que estar pronto para chorar. Por isso que há uma promessa futura dizendo que lá não tem mais morte, lá não tem mais dor, e lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Por quê? Porque a vida ministerial é saber que a gente vai chorar muitas vezes. Bom, você não faz quantas vezes ideia eu cheguei na minha casa e chorei. Por quê? Porque você prepara, você se dedica, você faz, e as pessoas não ajudam a construir o que Deus está construindo. As pessoas não têm um objetivo, as pessoas têm o objetivo de quê? De vir num ambiente de culto, se alimentar, e deu, como se aqui fosse um fast food. Vem aqui, chega, se alimenta, enche a barriga e vai embora. Vem aqui, recebe a bênção, vai fora. Então, o que Paulo está mostrando para mim na vida ministerial sobre o serviço, em primeiro lugar, que eu preciso entender, que eu preciso ter humildade. Em segundo lugar, que eu preciso entender que eu vou chorar muitas vezes, muitas lágrimas. Em segundo lugar, e tentações.
Tentações aqui está falando tanto no sentido de tentar para atrair para outros lugares, como também provações que eu vou sofrer, que vão tentar me fazer desviar do caminho e do propósito de Deus. E outra, eu tenho que estar pronto para as ciladas. Mas como que eu consigo vencer essas astutas ciladas? O que Paulo vai escrever em Efésios também. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Pronto, essa armadura, se você for estudar ela é o próprio caráter de Deus. Com o caráter de Deus ninguém consegue bater de frente. Se eu tenho o caráter cristão, o caráter de Deus, as pessoas não têm o que me acusar, as pessoas não têm o que falar nada a meu respeito. Então por isso que Paulo vai começar, olha o verso de número 18, o finalzinho, quem consegue ler ali, o finalzinho, a última frase ali. Como em todo esse tempo ali, está escrito. Como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Olha o que Paulo está dizendo. Como em todo esse tempo eu me comportei no meio de vocês. Mesmo lágrimas, tentações, ciladas, ainda assim eu tive um bom comportamento, caráter, não tenho que me acusar, certo? Verso de número 20, quem pode ler? Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Agora olha o que é interessante. Paulo aqui, ele chama os anciãos da igreja, ele chama a liderança, ele faz um trabalho para chamar e conversar em particular com algumas pessoas. Só que olha o que o texto está dizendo, como nada que útil seja, vos deixei de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Se vocês quiserem sublinhar essas duas palavras aqui, é muito interessante, eu percebi agora. Primeiro, publicamente, e segundo, pelas casas. Se vocês quiserem anotar algo interessante sobre isso, o púlpito mostra o que você sabe, mas o ambiente de casa revela quem você é. Então, o ambiente de púlpito aqui vai mostrar para as pessoas o que eu sei. Mas quando ele fala publicamente pelas casas, o ambiente de casa vai revelar quem eu sou. Então a gente está muito preocupado com o publicamente e se esquece do ambiente privado da casa. As pessoas estão muito preocupadas, não, como é que vai ser a minha performance no púlpito? A gente vê hoje, não, mas a minha performance no púlpito, mas a pergunta que fica é, e a minha performance dentro de casa? Será que eu sou um bom marido para minha esposa? Será que eu sou leal a ela? Será que eu sou fiel a ela? Será que eu sou um bom amigo dela? Será que eu cuido e zelo por ela pela palavra de Deus, como a palavra me ensina? Porque Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele vai dizer assim, Timóteo, se o camarada não tem cuidado com a sua própria casa, ou não sabe governar bem a sua própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Então uma das coisas que eu sempre falo, gente, num ambiente de pregação, quando tem alguém pregando, principalmente famoso por aí, né? Os caras que segredo, vou dar um segredinho para vocês. Quando você ver um camarada desses pregando, principalmente sobre família, olha para a esposa dele, como ela reage diante da pregação. Porque daí o cara está lá pregando assim, e você tem que ser um marido que ama a sua esposa. Aí você olha para a esposa dele, a esposa assim, meio que quase dizendo a mulher assim, nossa, se ele me amasse, como ele está dizendo que esse camarada tem que amar. Então, irmão, como é que diz? É um termômetro que você consegue captar o quanto de verdade tem naquela mensagem ou não. O quanto de cuidar, de verdade há vivida naquela mensagem ou não. Então, Paulo está dizendo aqui, como em nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar. Olha o que é interessante. Paulo,
não se preocupou em anunciar coisas só de sabedoria. Paulo se preocupou em anunciar coisas úteis. O que é o problema de uma certa geração hoje? Que ela quer muita informação, mas a informação muitas vezes não é útil. Eu poderia vir aqui trazer o grego para vocês, o teologia daquilo e tal, só que isso talvez não seria útil. Porque olha o que Jesus fala em Mateus capítulo de número 7. Ele fala que o homem que ouve a minha palavra e pratica, esse eu assemelho àquele que constrói a casa sobre a rocha. Só que eu te pergunto, se você ouvir uma palavra e não entender, como é que você vai praticar? Então às vezes a gente está muito preocupado em aparecer com informações e não é algo prático. Então Paulo está mostrando aqui o que? Para mim principalmente, que Paulo está preocupado em mostrar aquilo que é útil, aquilo que seja útil para a vida prática da liderança. Mas ao mesmo tempo ele faz uma separação, anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. A gente tem que fazer essa diferenciação e tem que ter o cuidado que coisas que são para a casa não se ensina no público e coisas que é para o público, nem sempre tem pessoas que não têm acesso a coisas da casa. Jesus fazia essa separação. Vocês olhar para o ministério de Jesus, Jesus fazia. Jesus ele não saía falando, ele falava por parábolas, e durante a vida toda a gente sempre aprendeu que Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Aí certa vez Jesus termina uma parábola e a Bíblia diz que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: por que falas por parábola? Jesus olha para ele e diz assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Jesus não falava por parábola para facilitar o entendimento das pessoas. Jesus falava por parábola porque ele queria que alguns não entendessem e outros sim. Você com uma carne, você está? Não, então. Hã? Tudo certo. Eu ia fazer uma pergunta. Pode perguntar. Não, Quer perguntar? voltando um pouquinho ali, que o irmão falou sobre que o irmão sobe ali e fala, amar sua esposa, da esposa está lá, né? Meu Deus, seria mais. Eu acho que tem a ver com o temor também, né? Tipo, porque ele está falando algo que não vive, né? Sim. Só que o Espírito Santo de Deus já cuida da gente mentalmente, né? Ele já liga um alerta, né? Em relação a isso. Porque, eu acho que não é ele que convence a igreja, é o Espírito Santo. exato, É o mas, Espírito tipo, Santo. mas daí teria que ter o temor também, né? Tipo, se ele está pregando algo e ele não está vivendo, Irmão, daí eu vou te dizer, Já perdeu muito isso tempo. é algo muito sério, mas é uma verdade. Eu tenho 31 anos de crente, 31 anos no ambiente de igreja. Tem pessoas que pregam pelo lucro. Porque, irmãos, pregadores famosos ganham 8, 10, 12 mil por mensagem. Imagina se prega isso num sábado, uma sexta, sábado e domingo. Que profissão? Tem gente que utilizou isso como profissão. Mas por isso que eu sempre cito aquele Mateus capítulo 7. Muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. Jesus vai olhar e vai dizer: eu nunca vos conheci. Porque Jesus está dizendo: eu não consegui participar do que vocês estavam fazendo. Quando a Bíblia fala de iniquidade, ela não está falando sobre ímpio. Iniquidade não tem a ver com questão de pecado. Iniquidade tem a ver com coisas que eu faço e que Deus não pode participar. O que Deus não... o que Deus não pode participar? Aquilo que Deus não me mandou fazer. Por isso que eu sempre falo sobre o alerta e o cuidado de entender pela palavra o que Deus me mandou eu fazer, como igreja, como crente. Porque se eu for fazer algo que Deus não me mandou fazer, Deus não tem como participar. Deus não participa. E se Deus não participa, não há galardão. E se não há galardão, sem recompensa. Então, existem coisas que talvez eu vou fazer e que aos meus olhos parecem corretas, mas Deus não me chamou para fazer. Mas isso eu vejo, até eu e a minha esposa, nós comentamos isso muito, a questão desses cantores. Porque eu digo assim,
uns não são mais profetas, são cantores. Para uma pessoa chegar, subir no altar e cobrar 50, 60 mil, está fazendo show. Desculpa, cada um tem um pensamento, mas o meu pensamento que já não é mais para salvação de almas. O problema, irmão Daniel, é que se tem alguém cobrando é porque tem alguém pagando. Sim. Só que esses cobradores aí se criou porque tem alguém sempre pagando. Mas eu acho um absurdo. Então, lógico, pessoas que não... É que assim, ó, as pessoas não estão entendendo que elas estão lidando com a esposa de Jesus. É como se eu e a minha esposa fôssemos a Bíblia chama de desposada. Quando fala noiva, não é desposada, tá? Não é noiva no nosso sentido aqui, porque o noiva no nosso sentido não é casada ainda, né? Tipo, noiva ainda, se a pessoa disser, tá no eu e ela tivermos noivo, dissermos assim, não vamos casar, é como se nunca tivesse tido um casamento. Mas a Bíblia não chama de noiva, a Bíblia chama de, a palavra correta é desposada, que é o que? Já é casado, só ainda não assumiu para dentro da própria casa. Mas já são casados. Só falta contrair para consumar as núpcias, o casamento, que é um ato, né, em si. Mas o problema é, por exemplo, eu e minha esposa somos noivos. Eu deixo minha esposa aqui em Sapiranga e vou preparar uma casa lá. E eu deixo a minha esposa aqui em Sapiranga para que a igreja tome cuidado. Só que se a igreja não parar, e eu, digamos assim, sou o Jesus delas. Eu sou o Deus, o que elas adoram e tal, entendeu? Eu vou lá para preparar a casa para vir buscá-la depois. Qual é o problema? Tem pessoas que estão se aproveitando da esposa do noivo, estão tratando a esposa do noivo como prostituta, estão tratando a esposa do noivo como se fosse uma qualquer. Quando eu vou numa igreja e meu objetivo não é mais edificar os irmãos, mas é o foco no dinheiro, eu estou prostituindo a igreja. Não que não seja lícito, a Bíblia fala, digno é o obreiro do seu salário. Só que é o que ele fala? Primeiro, dignidade. Segundo, missão, obreiro. Terceiro, salário, recompensa. Só qual é o problema? A gente olha para a recompensa, a gente esquece da dignidade da missão. Aí por isso que tem uns camaradas falcatruas, sem caráter, sem vergonha, mas que estão recebendo a recompensa terrena, mas não vão receber a futura. Então, as pessoas não estão tendo noção disso, de entender que subir num púlpito é coisa séria. As pessoas estão sem essa noção. Falar para o público, ai Thiago, é lindo estar numa liderança, é lindo você falar para as pessoas da igreja, é lindo você cantar para a igreja, é lindo, sim, é lindo, mas é responsabilidade. E aí assim, ó, aí às vezes, muitas vezes tem uma pessoa em cima do altar que é da igreja, precisa de ajuda, tu não acha ninguém para ajudar essa pessoa. Sim. Entendeu? Como ele falou, é a exploração, na verdade. Sim. E aí eles casam, um camarada é famoso, nós precisamos chamar gente, eles casam aquele cantor famoso para... É isso que o Paulo está falando aqui no capítulo 20 para os anciãos. Ele está falando, como foi a minha conduta no meio de vocês. Só para a gente concluir, aqui lá que vocês ficaram com cara de duvidoso sobre a parábola, né? Abre Mateus capítulo 13 ali. Vocês ficaram com cara assim, não, Jesus falava com parábola para facilitar, sim, vai nessa. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que cuidar do que vocês ouvem. O segredo, ouvir faz que nem os bereanos. Os bereanos ouviam Paulo pregando e olhar para a escritura para ver se era como estava escrito. Ouvir alguém ensinando, vai para a Bíblia primeiro. Mateus capítulo 13, quem pode ler o verso de número 10? Ó, no 13, Jesus ensinou a parábola do semeador, tá? Jesus ensinou a parábola do semeador. E agora eles não entenderam essa parábola do semeador, tá? E eles vão perguntar no verso de número 10. Pode ler o verso de número 10, de Mateus 13. 13? Isso. Mateus 12 mais 1, ou 14 menos 1. 13, verso 10.
discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Então, estão perguntando, Jesus, por que você fala por parábola? Por quê? Verso de número 11. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Jesus está dizendo, eu falo por parábola porque eu não quero que eles entendam. Vocês sim. Olha a leitura, segue a leitura ali. Pois aos que têm, mais lhes será dado, e terá em grande quantia. Mas os que nada têm, até os que têm lhes será tirado. Verso 13. E por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Verso 14. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pegou? Por isso Jesus fala por parábola. Mas aí sempre a escolinha. Que Jesus, porque a voz, e preste atenção nesse verso 11: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para entender os mistérios do reino dos céus, Deus tem que abrir o coração e a mente da pessoa, senão ela não entende. Então é um trabalhar de Deus para entender os mistérios. É Deus, através do Espírito Santo, quem faz com que se abra a mente ou não. Paulo vai escrever isso no capítulo 2 ali de Coríntios, quando ele diz as coisas espirituais, só os espirituais entendem. Os que são carnais não entendem as coisas espirituais. Os que são carnais não são pessoas espirituais, porque ele vai dizer que é somente o Espírito que acessa as profundezas de Deus. Então Deus vai ter algumas profundezas e que nós só teremos acesso a elas se o Espírito Santo nos revelar. Por exemplo, Paulo vai escrever sobre a ceia do Senhor, a que a gente sempre lê, e Paulo começa escrevendo no capítulo 11, verso 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não está dizendo, não é coisa da minha cabeça, não, é o próprio Senhor que me revelou essas coisas. Tá? Então, é a necessidade de nós termos o Espírito Santo como nosso guia. Volta ali para Atos, capítulo de número 20, 21, pode ler, Atos 20, verso 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o centro aqui da mensagem de Paulo, nesse verso 21, tem duas coisas: arrependimento e fé. Dois focos que Paulo tem sempre na sua mensagem: é arrependimento e fé. Paulo prega o arrependimento para se entender a vida pecaminosa que a pessoa vivia, e Paulo prega sobre fé. Paulo prega e foca a sua mensagem também na fé, de continuar crendo, porque é através da fé que nós conseguimos agradar a Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma das coisas que eu preciso ter para ter certeza de que eu estou agradando a Deus é fé. Se tudo que eu faço sem fé, não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como. Não, eu vou cantar porque todo mundo canta, eu vou levantar a mão porque todo mundo levanta, eu vou glorificar porque todo mundo glorifica, eu vou entrar no manto porque todo mundo entra no manto, eu vou girar o helicóptero do Jeová porque todo mundo gira, mas sem fé não agrada. Então, exato. Vai seguir a onda, o famoso seguir a onda. Então, o foco da mensagem de Paulo sempre está nisso. O quê? Arrependimento e fé. Verso de número 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali. Olha essa frase, Deus. Paulo está dizendo, o Espírito Santo está levando para um lugar e eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Paulo está dizendo, eu tenho direção, mas eu não tenho os detalhes. É a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Chegou para Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar.
Ou seja, Deus só estava dizendo, eu só vou te mostrar quando você sair. Tem coisas que Deus só vai nos mostrar quando a gente decidir sair. Tem coisas que a gente só vai viver quando a gente decidir sair. Né? Então, tem coisas que Paulo está dizendo aqui, ó, eu estou sendo dirigido, todas as coisas estão apontando que o Espírito Santo está me dirigindo para lá. Está me mostrando para lá. Mas a pergunta que fica é, eu não sei de todos os detalhes. Porque é esse o segredo de ser encaminhado debaixo da vontade de Deus. Deus não vai mostrar todos os detalhes. Deus não vai mostrar. Só vai lá e confia. Exato. É o quê? É o foco da mensagem de Paulo. Arrependimento, fé. Crer em Deus. Crer o quê? Que Paulo escreve aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que a gente for fazer vai cooperar para o bem. De quê? De nós que amamos a Deus. Então, fé, eu até notei uma frase aqui, fé não é saber todos os detalhes, é obedecer mesmo quando Deus não revelou todos os detalhes. Então, a obediência é a causa de nós vivermos muitas coisas extraordinárias. Então, muitas coisas extraordinárias e experiências nós só viveremos em Deus quando nós decidirmos obedecer, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça errado. A obediência é melhor do que a Bíblia vai dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes nós estamos tão preocupados em sacrificar ou o segredo é só obedecer. Decidir obedecer. Quando Abraão sai do meio da terra, da sua parentela, da casa do seu pai, a Bíblia diz que quando ele sai, ele chega, aí ele avista onde ele deveria ir. Quando a gente olha em Gênesis 22, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, quem tu amas. Ele toma e vai para uma terra, para o monte onde eu vou te mostrar. De novo, Deus faz a mesma coisa. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que quando ele chegou no lugar, ele avistou o monte que Deus tinha preparado para ele subir. Então tem lugares que nós só veremos quando nós decidimos sair. Se a gente não decidir sair, a gente não vai. Então olha o que o Paulo está dizendo. Eu sei que pelo Espírito eu estou sendo guiado a Jerusalém, mas não sei o que lá vai me acontecer. Ou seja, sem saber todos os detalhes. Verso de número 23. Pode ler. Senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. E aí, gente, a pergunta que fica, quem iria? Prisão e sofrimento. E Paulo mesmo assim decidiu, cara, que cara extraordinário. Ele está dizendo, eu não sei todos os detalhes, não sei o que realmente vai me acontecer lá, mas só sei o que Deus foi me revelando ao longo do caminho. Ou seja, Paulo está dizendo que de alguma forma o Espírito Santo foi revelando coisas que ele vai viver lá. Agora imagina, se a gente fica esperando que Deus vai revelar, não, vocês vão para lá, vocês vão ser usados, você vai para lá, você vai tal, vai isso, aquilo. Agora a pergunta que fica é, e se ele chegar assim, não, vocês vão para lá para passar fome? Quem iria? Hoje. Bom para emagrecer. Renúncia. Cara que é mão de aula, né? Renúncia. Então Paulo está mostrando que vida ministerial é isso. É não saber de todos os detalhes, saber de algumas coisas que me esperam para que eu vou viver lá, mas o que? Olha o desejo de Paulo, verso de número 24, pode ler. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha isso aqui, olha, irmão, essa frase aqui de Paulo é incrível. Ó, nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. É uma frase que Paulo usa no seu discurso. E que Paulo não usa só como discurso, Paulo vive isso. Paulo está deixando muito, eu não faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Não é que Paulo está desvalorizando a vida. Paulo está dizendo, não, a vida é inútil, não tem valor nenhum. Então, não, olha o que Paulo continua dizendo.
contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, cara, eu sou privilegiado por ter recebido um ministério. Quando a gente entende que quando Deus nos dá um ministério, nós somos privilegiados, a nossa vida não importa mais. Não é que Paulo deixou de viver. Nós lemos os capítulos anteriores. O que Paulo disse? O que a Bíblia vai dizer? Que Paulo fabricava tempo. Paulo estava trabalhando com negócios. Então Paulo trabalhava. A gente vai ver Paulo se alimentando. A gente vai ver Paulo falando sobre oferta para ele poder continuar vivendo o ministério. Então Paulo, não é que Paulo desvalorizou a vida completamente aqui, mas Paulo entendeu que mais importante do que viver uma vida é viver uma vida que não viver uma vida que cumpre o propósito de Deus para a vida dele. Paulo está dizendo, a minha vida não faço nada questão, nem tenho por preciosa, contanto que eu seja capaz de cumprir com alegria. Olha só a preocupação ainda de Paulo, com alegria. Paulo está dizendo, não quero cumprir de qualquer jeito, eu quero cumprir com alegria, com prazer, sem o prazer sair de mim. Por quê? Porque às vezes as pessoas assumem o ministério, e assumem o ministério por pressão e não com alegria, e aí é que está o problema. Porque aquilo que aí a gente está fazendo, a gente não faz mais por prazer, a gente faz por aquilo que vai ser chamado de apotropismo, ou barganha, troca. Não, eu faço porque daí Deus me dá, eu faço porque eu vou receber, eu faço porque alguém vai me elogiar em alguma coisa. Não faz mais por prazer o que foi chamado para fazer. E aí, irmão, perde toda a graça, porque a partir do momento em que você faz para receber, no momento que você não recebe, você abandona. E outra, todo aquele que faz por receber, ele sempre acha que ele mereceria receber mais do que ele já recebeu. Se, por exemplo, eu fizesse por receber e alguém desse uma palma, na próxima aula eu já esperaria 2, na próxima 3, na próxima 4. Se me desse 4, eu diria, não, mas eu mereço 5, não, eu mereço 6 palmas, não, eu mereço 7, sempre achando que eu mereço um pouco mais. A partir do momento que você recebe mais. E a partir do momento que de 7 cai para 5 palmas, ele já diz, pronto, já não me honram mais, eu vou embora. Sobre isso, talvez não estou terceirizando a culpa, mas, por exemplo, isso acontece e aí dá para ver nitidamente aos meus olhos, por exemplo, chegou o irmão na igreja, os irmãos se sentem pressionados a fazer algo porque a igreja em si coloca os irmãos nessa posição. Não, os irmãos não querem fazer nada. Não, os irmãos têm que ficar, entendeu? Eu acredito que existe uma pressão não só da própria pessoa, mas em si do corpo Sim. da igreja, entendeu? Porque assim, muitas vezes a pessoa não está preparada para assumir qualquer tipo de carga. A pessoa quer estudar, quer se aprofundar primeiro, porque existe um temor, em qualquer trabalho que for fazer na igreja existe um temor. Às vezes não é porque a pessoa não quer fazer algo, ou é preguiçosa, ou é isso, aquilo. É porque realmente a pessoa, quando for fazer, ela quer fazer. O homem que faz relaxadamente. Isso, eu acredito que em algumas situações a própria igreja em si coloca essa pressão. Os irmãos não querem fazer nada. É que hoje a necessidade abriu muitos espaços. É o que eu falei, as pessoas vêm para a igreja hoje com o propósito de ser servidos, não mais para servir. A gente não vem mais com o propósito de fazer o que Jesus ensinou no dia que ele vai para ser morto. Ele pegou a toalhinha, bacia com água, lavou os pés dos discípulos e falou, assim como eu fiz como exemplo para vocês, vocês façam uns aos outros. Então Jesus deu o exemplo para nós de servir, não ser servido. E hoje a gente vive uma geração que o quê? Quer ser servida. Não me agradei de um canal de TV, eu troco. Não me agradei da comida, eu posso pegar outra. Hoje eu não preciso mais nem ir no lugar buscar comida. Eu pago o Pix e ele está direto na minha casa. A comida que eu quiser. Porém,
essa necessidade hoje fez com que a pressão aumentasse. Talvez, às vezes, essa pressão é talvez para levar a pessoa a se envolver no que Deus está construindo, a participar do que Deus está fazendo. Claro que se nós tivéssemos todos a consciência de que de alguma forma nós pudéssemos e precisássemos participar, irmão, tem gente hoje dentro da igreja que não ajuda em nada, né? Não está presente nem nos ambientes de culto, para pelo menos fazer volume dentro da igreja, né? Para dar um ânimo para o pregador, para dar um ânimo para a escola, para dar um ânimo para um círculo de oração, né? Coisas simples que as pessoas podem participar, as pessoas não querem. E a necessidade hoje de obreiros, o próprio Jesus disse, vocês devem rogar ao Pai para que envie mais trabalhadores. Ele diz, a seara é grande, o campo está branco, está pronto para ser feita a obra, mas está faltando o quê? Falta trabalhadores. Está faltando trabalhadores. A verdade é que a gente está cheio de trabalhador, mas poucos querem trabalhar. Mas acho que a pergunta do Paulo é outra. Eu entendi a pergunta dele. Tem que trabalhar, mas tu tem que eu acho que tem que se preparar também. Sim. Eu acho que ele quis falar no sentido de não dar o tempo ao tempo. Isso. Exemplo, eu tô lá na boca de crack hoje, amanhã eu entro aqui, eu tô Sim, dando aula. concordo. Entende? Eu entendi, ia chegar lá. Claro, mas é que eu, no meu ver, eu não nasci num berço cristão, mas quando, me lembro, tinha uns 9, 10 anos que meus pais começaram a ir na igreja, foi imposto que se eles não fizessem algo ali rápido na igreja, uma portaria, ou cantar, minha mãe cantava mal pra caramba, ela ia cair em pecado. Se ela não se envolvesse na área, em alguma coisa na igreja, o diabo vem, as setas, e daí tu cai em tentação e tu volta pro mundo. Mas às vezes tu nem estava preparado para aquilo, entende? Nem se curou, nem tratou a tua família, daí tu já tá lá cuidando de culto familiar, tu já tá cantando. Mas é para tu se interter, a igreja, os pastores usam isso, que é para tu se interter e não pecar, tipo, não cair, não voltar pro mundo. Só que às vezes as pessoas pegam fardos demais, trabalhos demais, que se sobrecarregam, E acabam esquecendo delas mesmas. Né? não se curam delas mesmas, não dão mais conta da casa, estão envolvidas em trabalhos na igreja, e aí faz relaxadamente em casa e na igreja. Paulo mesmo nos capítulos anteriores, quando ele estava pregando ali em Corinto, que ele declarou e nós aprendemos isso na lição. Ele disse assim, a partir de agora eu vou para os gentios. Quando os judeus blasfemaram e não quiseram mais ouvir, falaram contra ele e tal, aí ele entendeu, e ele disse, bom, o judeu já era para mim, eu vou para os gentios. Então Paulo não quis seguir, ele estava indo com as duas linhas, mas naquele momento ele entendeu o quê? O direcionamento de Deus. Né? Mas eu entendo essa questão da obrigatoriedade, não é bom. Por quê? Porque nos trancaram aqui dentro. Ou foi tu que apertou ali, Ronaldo? Nos trancaram aqui dentro. Quem faz? Tá, brincando. Mas essa questão da obrigatoriedade tira de nós a renúncia, a oportunidade de renúncia. Que é renunciar para que possamos viver a Cristo. Olha lá, não está aqui? Provavelmente eles ligaram pelo telefone. Pastor testando. Pastor testando para ver se dispara. Então, na verdade, essa obrigatoriedade é complicado, porque nós deveremos ser voluntários na obra. E outra, existem várias formas de nós cooperarmos. Primeiro, pode ser cooperando fazendo, pode ser cooperando financeiramente. A Bíblia fala sobre pessoas que receberam dons de finanças. Exato. Aquele que ajunta, não ajuda, para não atrapalha. Né? Que não atrapalha. Exato. Eita, eu acho que ele está ligando automático. Tá? Então, a obrigatoriedade é um problema, sim. No meu tempo, pelo menos de infância, era ou você era pregador ou você era cantor. Que você saía disso, deixava de ser crente. Obra do Senhor, ou crente. Você não podia ser um político, não podia ser um advogado, não podia ser um médico, não podia ser nada disso. Porque o jogador de futebol então nem se fala. Né? Mas, se a gente tivesse trabalhado melhor isso aí hoje, esses homens que são usados por Deus na área deles, estariam cooperando muito melhor com a obra do Senhor.
Imagina um jogador de futebol ganhando 1 milhão, 2 milhões aí, 100 mil, 200 mil. Imagina dar um dinheiro para uma igreja. 70 mil. Quanto uma igreja não avançaria por causa disso? Mas normalmente são todas pessoas que foram feridas lá no passado e hoje que estão num lugar bem financeiramente não conseguem cooperar com a obra do Senhor, porque foram feridos lá no passado. Então são coisas que a gente precisa ter o cuidado. E outra, irmãos, eu sempre aprendo, não é errado dizer não. Tá? Não é errado dizer não. Se o Espírito Santo pegou e disse para Paulo que eles queriam pregar na Bitínia e o Espírito Santo disse, não, vocês não vão pregar a palavra lá. Se o Espírito Santo disse não, uma das coisas que eu sempre pego e digo para assumir qualquer coisa é a paz que produz dentro do nosso coração. A paz que a Bíblia vai chamar de excede todo o entendimento. Então qualquer coisa que a gente vai fazer, existe essa paz. Mesmo que ao mesmo tempo surjam preocupações, até mesmo às vezes surge uma espécie de medo, há uma paz dentro do coração que Deus produz. Porque o medo, na verdade, não é o medo que a gente sente é incapacidade. A gente pensa que a gente não é capaz de fazer. Isso que é o problema. A gente ainda não aprendeu a diferenciar entre medo e incapacidade. Na verdade, a gente não tem medo, a gente tem, olha para nós e acha incapaz. Não, eu sou incapaz de fazer isso. Mas aí é que está o segredo. Quando você pensa que você não é capaz, Deus te torna capaz. Por quê? Porque o próprio anjo, quando vem falar para Gideão, ele fala, Gideão, vai nessa tua força. Por quê? O anjo estava dizendo, aquilo que você precisa para desempenhar o trabalho que Deus já te deu, Deus já colocou dentro de você. É só você olhar para dentro, Deus já colocou, e você desempenhar o papel pelo poder da palavra que Deus está te dando. Então, na nossa incapacidade se manifesta a capacitação de Deus em nós. Quando nós pensamos que somos fracos, como Paulo escreveu, é aí que na verdade nós somos fortes. Que é na nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus. Só colocar stop lá no... Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Aprendemos a sua palavra.